Por que ele é tão mal visto? Porque o que eu vejo é o pessoal falando desse niilismo negativo que leva ao suicídio. Eu sei também que deu merda com o nazismo, com esse negócio do super-homem aí, né? O Hitler pegou isso pra ele. Mas no fundo, ouvindo você falar, me parece que era só um cara quase que um certo tipo de poder do agora, uma coisa bem calma e presente, que entende esses movimentos da vida como um fluxo. Eu vejo muita coisa de Buda, né? No estudo que você tá falando, assim. Sim, tanto ele quanto o Schopenhauer gostavam de estudar um pouco das filosofias orientais, né? Eles gostavam de se aventurar por aqueles lados lá. E eu acredito que a galera tem um certo equívoco com ele, que talvez seja o que eu tive também lá no começo, quando eu comecei a estudar com ele, que é tentar entender algumas coisas muito ao pé da letra, entendeu? E aí, tirando a parte do nazismo, isso daí é um corte à parte que eu faço, porque aí quem fez todo esse rolê foi a irmã dele, né, com o marido dela. Eles adulteraram alguns escritos, enfim, houve... O que o nazismo se apropria do Nietzsche não necessariamente foi a filosofia nietzschiana de fato, pura, mas uma manipulação de narrativas de coisas que foram dadas pra eles, né? Um corte, sem contexto. Eu acho que tinha contexto pra eles, tá? Eu acho que fazia sentido pra eles naquele momento histórico. Eu acho que tinha sentido pra eles, sim. Pra quê? Pros nazistas? Pros nazistas. Eu acho que fazia sentido pra caralho. Pô, o culto à raça ariana, né? Ter um filósofo que defende, né? O que dá um arcabouço teórico pro que a gente tá pregando, enfim. Mas no caso, os nazistas pegaram como se eles tivessem visto um corte sem contexto no YouTube, pegaram o corte pra eles e aproveitaram. Então, é um pouco mais, na verdade, né? Porque a irmã dele... Tem um livro póstumo dele, né? Que diz que a irmã dele terminou de escrever e redigir, que é o Vontade e Potência. Que foi lançado póstumamente à morte dele. E aí, alguns escritos desse livro e de alguns outros, né? Passam-se pros nazistas e há umas manipulações. Então, assim... E aí, aquilo, a gente não viveu... Eu também não tenho evidências históricas pra comprovar isso, mas... Eu não acho que os nazistas também... não tinham conhecimento do que eles estavam fazendo ao adulterar aquilo, entendeu? Ah, claro, entendi o ponto. Eu acho que eles sabiam o que o Nietzsche queria dizer, só que eles falaram assim, e se eu mudar isso daqui pra colocar a meu favor, entendeu? Então eu acho que é um rolê mais parecido com isso. E aí esse lance do super-homem, que na verdade é o empoderamento do indivíduo, se transformou no super-homem ariano que tem que dominar todo mundo. E aí, cara, vou ser muito sincero, e voltando lá pro assunto da metamorfose, eu acho que esse estigma do super-homem, a gente associa muito mais a uma figura, e aí o termo super-homem já não é um termo muito bom, porque a gente pensa, eu penso pelo menos pelo da DC, né? Eu vejo o super-homem da DC, eu penso um super-herói mesmo. Sim. O termo Berchman, ele vai se assemelhar ao além do homem, né? O que vem depois do homem, o homem que vai além de si mesmo. E eu gosto bem mais da metamorfose, que é a criança, do que essa figura que a gente acaba criando, né, no nosso imaginário. Porque a gente acha que o super-homem é aquele indivíduo forte, é aquele indivíduo que se destaca, é aquele indivíduo que realmente... Ele é quase um super-herói nos nossos termos. Mas lá no Assim Falou Zaratustra, quando ele fala da criança, me parece muito mais com o homem que vive a vida leve. É o homem que consegue viver com uma criança. Cara, você dá qualquer coisa na mão de uma criança, ela inventa uma brincadeira. O homem artístico seria melhor. Exato. É um homem artístico. É um homem que ele é livre de fato, ele não deixa nada determinar, e a vida pra ele é uma obra de arte. E aí, dado a própria história do Nietzsche, nem todas as obras de arte são comédias, né? Algumas são tragédias. Mas aceitar isso também faz parte. Então o termo super-homem também é uma distorção. Ele nunca falou isso. É uma má tradução. Uma má tradução. É uma má tradução, né, pro português. O termo correto... Não falo alemão, não tenho nem garganta pra isso. Mas é o Berchman, né? O Berchman é o além do homem. E aí, nos artigos acadêmicos, né? A maioria dos acadêmicos prefere utilizar esse termo mais parecido, que é o além do homem, o homem que vai além de si mesmo, do que o super-homem, porque aí cai nessa figura... Viril, né? Forte. Exato, cai nesse lugar que talvez não seja o que o Nietzsche estava pensando. Fica meio caricato demais você falar, né? O super-homem do Nietzsche. Quando você pensa mais nesse o homem que vai além de si mesmo, ou
o além do homem, você pensa que é uma superação desse estado atual. Não que adquiriu superpoderes com a filosofia. Na verdade, é uma superação desse estado rígido. Dessas. Até você buscar ser o super-homem também faz parte de uma estrutura pré-moldada que te diz o que é ser um homem forte, né? É interessante que você falou, porque eu estudei teatro, né? E nas aulas de teatro, na primeira aula, o professor já explica que a gente tá num lugar, num ambiente pra voltar a ser criança. Porque Exato. Lá você vai fazer o que você quiser, você vai ter as ideias, nenhuma ideia vai ser ruim, sem julgamentos. Você voltar pra esse estado que é o que o cara que mexe com criatividade, arte, ele quer chegar sempre, né? Você não pode ter dogmas na sua cabeça pra entrar num estado criativo onde você vai alcançar lugares que um homem rígido não vai alcançar, né? Então eu nunca tinha ouvido essa interpretação de que era, na verdade, pra voltar pra esse estado de criança, que aí você vira além do homem. Você consegue pensar em qualquer coisa quando você é criança, né? E aí, dado a livre liberdade de interpretação, essa própria metamorfose é uma evolução de regressão. Porque você tem um homem adulto, mais velho, né? Geralmente a galera fala que Nietzsche começa a fazer sentido depois dos 30. Muitos escritos, inclusive, da filosofia fazem mais sentido depois dos 30. Se você sobreviver até lá, né? Exato, exato. O Camelo é esse homem que é ressentido com a vida, viveu muita coisa, leva muita bagagem, leva muita mágoa, leva muita cicatriz. O Leão é o revoltado, é aquele que toma consciência dessa bagagem e quer aniquilar ela, e quer se desconstruir. E aí, a gente faz uma analogia que é como se fosse uma fênix, né? Que queima nas próprias chamas para ressurgir das cinzas. A própria imagem e semelhança. Então, o processo do leão é um processo de contínua desconstrução. De tomar consciência, pô, talvez eu seja manipulado, cara. Talvez... E aí, a gente pode falar um pouquinho mais depois disso também, mas eu sou manipulado pelo meu algoritmo. Eu sou manipulado pela minha bolha. Eu sou manipulado pelo tipo de informação que eu consumo. Enfim. Pela minha ideologia, por tudo. Eu estou no meio de camadas e essas camadas compõem o meu entendimento da realidade. Eu acho que é um rolê mais ou menos isso. E o leão se revolta com isso e tenta destruir isso. Sim, ele vai se desconstruindo, ele se revolta e tenta atacar isso, e tenta, né, se queimar nas próprias chamas e atingir um estado. Só que o problema do leão, e que muitas pessoas... E aí eu acho que é o rolê que muitas pessoas perdem a mão aí, né, na filosofia do Nietzsche e do próprio niilismo, é achar que isso é um estado de revolta perpétua, cara. É achar que, tipo assim, não, eu tenho que ser contra o sistema 24 horas. Eu tenho que me libertar do sistema. Eu tenho que tentar destruir isso, aquilo, aquilo outro, mas eu tenho que destruir outras pessoas, eu tenho que fazer... Não, eu acho que é um estado que... E aí, não tem tempo, né? Não tem janela de tempo, não tem previsão, projeção em quanto tempo você vai alcançar isso. Não é como uma meta que você coloca pra bater, né? É quando que eu vou destruir o sistema. Você entendeu? Eu vou colapsar o mundo. Não é sobre isso. É sobre você identificar em você. E você ir nesses lugares. E aí... quando a figura do leão, ela sempre vai remeter à agressividade, ela sempre vai remeter a um lugar meio de força e de violência, de perigo e admiração, né? Eu acho, cara, que tem um espaço, tem uma parte desse processo do leão que inclusive vai na cura. Porque quando a gente pensa em valores, em dogmas, a gente pensa em coisas que fazem a gente pensar ou agir de certa forma. E aí é sempre uma projeção pra frente, né? A próxima vez que eu for fazer isso, ou quando isso acontecer, tal. Mas eu acho que também tem um processo de cura de você olhar pra trás e se perdoar, ou perdoar coisas que aconteceram com você, entende? Então, não é só um estado de alerta e de revolta perpétua. Também é um estado de perdão. Também é um estado de você se reconciliar com você. É um estado de você curar suas feridas internas, cara. Porque quando você chega nesse estado de leão, você não tá 100%. Você não tá construído. Você tá em ruínas. Você é uma estátua em ruínas, uma estátua depredada. Então você tem que passar também por um processo de cura. Você também tem que passar por um processo onde você vai se recuperar. E aí, identifico isso muito como uma energia meio jovial, uma fase meio jovial. Então, o camelo, né, aquela alegoria do homem que carrega muitas coisas. O leão, o jovem revoltado, né, que precisa de cura mais que tudo. E aí a criança é a leveza. Eu, pelo menos, nunca vi, né? E aí, salve as catástrofes que acontecem por aí no mundo, né? Em Gaza, enfim, por aí. Mas, no geral, quando você tem uma criança segura, você não vê ela reclamar da vida. Até mesmo, acho que nesses casos, né? Você vê a criança consegue ir pro lado lúdico.
Exato. Eu acho que é pra esse lugar, o lúdico, a criança ela está em volta de nuvens, né? Ela está em volta de um... Ela cria o espaço dela. Ela não tem consciência que ela está numa casa. Ela tem consciência que tem uma parede branca que ela pode rabiscar com giz. Ela não tem consciência de que, tipo assim, eu vou ferir o outro, né? Ela vai fazer uma brincadeira pro coleguinha rir, né? Então, salve também as devidas proporções, pelo amor. Não brinque com fogo, crianças. Eu fui uma criança que eu brinquei muito com fogo em casa e deu muita merda. Então, não brinquem com fogo, não brinquem com objetos perigosos. Tem um pouco de leão e camelo aí. É um pouco de consequência, né? E aí que tá, né, cara? Porque o quê? A criança, ela não faz aquilo pela maldade, né? Ela não vai... manipular nada, ela não vai brincar com maldade. Diferente de um adulto. Diferente de um jovem, né? Um adolescente, assim. A criança, ela não brinca com a maldade. Ela não brinca pra prejudicar. Ela não brinca pra ferir. A criança, ela vive leve. E ela sempre arruma um meio de fazer amigos. Ela sempre arruma um meio de sorrir. Eu acho que a mensagem final pra isso é... A criança sempre dá um jeito de sorrir. E aí... Obviamente, dado as devidas proporções, o próprio Nietzsche vai falar sobre a tragédia da vida, né? Que aceitar a tragédia também é uma forma de ver beleza. E aí o Apolíneo Dionisíaco vem um pouco disso. Enfim, mas quando a gente fala desse super-homem, dessa transvaloração de todos os valores, eu acho que é sempre ter a capacidade de sorrir. Ou sempre ter, né? Cultivar em si essa capacidade de poder sorrir e ver a vida de uma maneira leve. Por mais dura que seja, na realidade, por mais... complexa, por mais fodida que seja na realidade, você cultivar uma vida leve, você cultivar valores que te levem a uma leveza, né, a uma certa tranquilidade, é sobre isso.